Bom dia, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Evailza Marques e nós estamos aqui lendo e meditando a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Hoje nós estamos no final desse livro, dessa carta. Nós vamos ler hoje segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, do versículo 11 ao versículo 18. 3, de segundo aos Tessalonicenses, versículo 11 ao versículo 18. Mas antes nós vamos orar ao Senhor. Nós estamos nesse nosso devocional e é muito bom orar junto com você. Obrigado, Senhor, por essa noite que Tu nos concedeste, de sono, de descanso. Obrigado, Senhor, por esse lindo amanhecer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de juntos estar meditando, lendo e meditando esta linda carta. Senhor, continua falando conosco. Abençoe as nossas vidas, abençoe a cada família, dando paz, dando harmonia, dando saúde, dando vida, Senhor. Permanece no nosso lar, Pai. Continua nos abençoando, que a Tua presença esteja conosco, fale aos nossos corações. Amém. Louvado seja Deus. E nós vamos então ler. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Nós vamos ler e meditar. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 11 ao 18. Vamos lá então? Então eu vou ler. Pegou a sua Bíblia? Não? Eu vou ler para você. Diz assim: Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz, de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E assim Paulo encerra essa segunda carta para os irmãos em Tessalônica. E nós encontramos aqui, interessante, o versículo 11 começa a nossa meditação, nesse lendo e meditando, segundo as Tessalonicenses, nós temos o capítulo 3. Mas o versículo 10 diz: Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Aí que ele continua, versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Por que Paulo manda aquela carta e fala sobre isso? Porque ele ficou sabendo que tinha alguém querendo usufruir dos outros. Aquela velha história, viver encostado. E Paulo não havia ensinado isso àqueles irmãos. Então ele se preocupa em que aqueles irmãos permaneçam vigilantes. Não se deixem ser usados por aquelas pessoas, explorados por aquelas pessoas. E nós temos exemplos hoje de pessoas que querem viver só encostado nos outros, explorando a boa vontade dos outros. E isso não é recomendável. E Paulo está ali alertando aqueles irmãos, e que bom que essa carta chegou para nós e nos alerta também. Vamos tomar cuidado com essas coisas. E aí ele continua:
A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu estou exortando a vocês em nome de Jesus. Por quê? Porque ele tinha autoridade para isso. Que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Não é obrigado ninguém ter demais, mas tenha pelo menos para o seu alimento. Trabalhe devagar, faça alguma coisa, né? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Olha o cuidado de Paulo. Não canse de fazer o bem. Mesmo que aconteça alguma coisa, mas se alguém não obedecer a nossa palavra, o nosso ensinamento por esta carta, notai o tal, preste atenção a esse tal e não se misture com eles, para que eles se sintam envergonhados, para que eles parem e pensem assim, por que estão me deixando de lado? E isso acontece até hoje, nos dias de hoje. Muitas vezes nós vemos pessoas dizer assim, nossa, fulano de primeiro tinha tanta amizade comigo que agora nem liga mais para mim. Você parou para analisar o porquê disso? Muitas vezes as pessoas se afastam porque se sentem exploradas. Pessoas que só querem ser ajudadas, mas nunca estão dispostas a ajudar alguém. Pessoas que estão sempre querendo vem e nunca tem uma disponibilidade para dizer, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso te ajudar dessa maneira, né? Não é assim? Inclusive até em termos de oração. Tem pessoas que é sempre assim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Mas ao invés de dizer, me ajude em oração, olha a diferença. Ao invés de viver de muletas, não, só que os outros ore, não, ajude em oração. É muito interessante isso, me ajude em oração. É o que eu faço por você, eu ajudo você em oração quando você me pede oração. Porque você precisa orar também. E Paulo está dizendo assim, ó, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele. Para quê? Para chamar a atenção dele. Isso é cuidado também. Porque a pessoa muitas vezes faz sem nem perceber. Mas quando acontece alguma coisa, diz, opa, por que fulano está agindo assim? Será que eu fiz alguma coisa? E vai fazer uma revisão na sua vida. E aí ele continua, todavia, não o tenhais como inimigo, não fique inimigo, não, mas aconselhe esse irmão, olha, preste atenção, tem alguma coisa que não está funcionando, será que você não está errando aqui como um amigo, né? Uma palavra, um aconselhamento, isso é muito bom. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa, está caindo num abismo e nem percebe. Mas quando tem uma pessoa que está ali orando, cuidando daquela pessoa, ajudando, diz, olha, presta atenção. Aqui você pode fazer assim, vai ser melhor para você. E lá na frente aquela pessoa vai lhe agradecer. E o apóstolo Paulo, ele tem todo esse cuidado com aqueles irmãos. Todavia não tenhas como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Olha isso aqui. Paulo, ele está desejando que o mesmo Senhor que está com ele, que opera na vida dele, esteja com aqueles irmãos. Isso é cuidado. E que maravilha ter essa carta na nossa mão. Paulo aconselhou a igreja a deixar de sustentar financeiramente e se associar àqueles que persistissem na ociosidade. Ele aconselha, não fique junto não, isso não vai ser bom para você. A fome e a solidão podem ser maneiras muito eficazes para fazer uma pessoa ociosa e se tornar produtiva, porque ele começa a ficar sozinho, começa a sentir falta das coisas, ele diz, eu preciso reagir,
eu preciso fazer alguma coisa e vai em busca. Quantas pessoas nós encontramos dizendo assim, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar, eu estou precisando, né? Paulo não estava incentivando a frieza ou a crueldade, não. Ele estava incentivando a pessoa a orientar, mas mostrando que, com amor, uma severa disciplina deveria ser aplicada ao irmão ou irmã que não quisesse trabalhar. Aquele tempo estava difícil as coisas lá também. E hoje em dia também está. Então, tem um ditado que diz assim, ao invés de dar o peixe, ensine a pescar. Sabe por quê? Porque a autoestima daquela pessoa vai ser ativada de novo. Talvez aquela pessoa esteja tão desanimada, já bateu em tantas portas e sempre ouviu não. Mas vai chegar uma hora que o sim vai estar ali. Não desista, continue batalhando, continue trabalhando. Paulo está orientando aqueles irmãos, mas ele diz assim, ó, não vos canseis de fazer o bem. Aconselhe essas pessoas, incentive a voltar a trabalhar, a produzir. E aí vem o versículo 17 e o 18, que é o final dessa linda carta, segundo aos Tessalonicenses. Nós estamos lendo e meditando hoje, capítulo 3, versículos 11 ao versículo 18. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escreve. E aí ele encerra assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O livro de 2 aos Tessalonicenses é especialmente significativo para aqueles que estejam sendo perseguidos ou que estejam sob pressão por causa de sua fé. Olha como é importante. No capítulo 1, somos informados sobre aquilo que o sofrimento pode nos proporcionar. No capítulo 2, somos assegurados da vitória final. E no capítulo 3, que é a nossa meditação hoje, somos encorajados a continuar vivendo responsavelmente, apesar das difíceis circunstâncias que enfrentamos. A volta de Cristo é mais do que uma doutrina, é uma promessa. Jesus prometeu que vai voltar. Não é apenas para o futuro, tem um impacto vital na maneira como vivemos agora. Jesus vai voltar e é nessa esperança que nós finalizamos a leitura e a meditação dessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero encerrar esse dia de hoje, esse final de semana, te desejando um final de semana maravilhoso, com um louvor que eu gravei há alguns anos atrás. E ele traz o título de Calvário. Diz assim, ó. Quis um dia olhar o Calvário e saber o sofrer do Senhor. Vi o meigo Jesus maltratado, vi espinhos causando-lhe dor, contemplei os soldados batendo em seu corpo com grande prazer. Vi seu rosto sofrido e magoado, revoltada fiquei em meu ser. Vi os pregos suas mãos traspassarem e o sorriso da turba cruel e a cruz sem amor levantarem.
na sede trouxeram-lhe fel, mesmo assim ele não reclamava, nenhum som de queixume emitiu. Pendurado na cruz, perdoava, foi me amando que assim proferiu: Pai querido, perdoa os pecados, pois não sabem o que estão a fazer. E depois exclamou com um brado: em tuas mãos eu entrego o meu ser, eu espero sua volta bendita, quando então cessará toda dor. Em Sião eu serei acolhida, viverei para sempre em amor. Aleluia! Jesus vai voltar. Vamos estar preparados para a sua volta. Nós terminamos aqui, lendo e meditando, na segunda carta que Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica, segundo aos Tessalonicenses. A nossa leitura e meditação hoje foi segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 ao versículo 18. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 ao versículo 18. Deus continue te abençoando e não esqueça, deixe o seu gostei, comente e compartilhe. Deus nos abençoe.